Agora que a gente criou o view router e o arquivo de rotas do nosso projeto da back-end, tá? Aliás, do front-end, que vai consumir a API REST do back-end, para a gente criar o projeto full stack como um todo, a gente vai trabalhar no principal componente do projeto, que é na pasta src. Vamos vir aqui, ó, pasta src app.view. Eu apaguei todo, você pode apagar todo o conteúdo dele. É nesse componente aqui que a gente é a home do nosso projeto, tá? A gente configurou ali no main.js que essa é o primeiro componente. Quando a gente cria o projeto, ele cria o app aqui no componente app.view. Então, é ali que a gente vai chamar, a gente vai referenciar os nossos outros componentes para criar a aplicação. É aqui o nosso index do projeto, tá? O componente de home dele. A gente vai fazer o seguinte, primeiro a gente vai criar um template. Deixa eu ver se a gente consegue colocar aqui entre aspas, tá? A gente vai fechar aqui. Ele trouxe a indentação para mim. Dentro desse template, a gente cria aí a nossa div app, exatamente, que na verdade a gente só vai colocar assim, ó, um H1. Vou colocar aqui uma tag H1. Não está trazendo a tag para nós. Enfim, H1, faz o fechamento aqui do H1, que é o seguinte. A gente vai fazer aqui, ó, lista de músicas. Você pode colocar o título que você quiser. Isso aqui é conteúdo, tá? Não é código. Isso é conteúdo Ubisoft. E aqui a gente vai ter a nossa lista. Então, a gente vai chamar o router view, tá? Porque é aqui que a gente chama aquele roteamento, né? Abertura e fechamento de tags. E dentro desse nosso template. E todo componente, ele tem também a tag de script e também a tag de style, que o Copilot ele ajudou a atrapalhar. Style, que na verdade é styles assim, tá? A gente pode fazer dessa forma. A gente nem vai colocar aqui styles, tá? Porque a gente já vai colocar o CSS no arquivo global. Mas se a gente fizesse essa tag style, a gente poderia colocar em cada componente a sua estilização específica. A gente não vai fazer isso. A gente vai colocar tudo no CSS global ali no assets barra styles, no plural, barra global CSS, por isso que o nome se chama global. Aqui a gente vai colocar um export default, como o Copilot está nos ajudando, mas a gente não vai colocar tanto conteúdo, não. A gente simplesmente vai colocar aqui o name, que é o nosso app, assim, tá? E é só, tá? É o que a gente vai fazer. A gente vai chamar o nosso app e dentro ali a gente vai chamar o nosso view router, que vai chamar consequentemente os nossos próximos componentes, futuros componentes. Um deles que a gente vai criar é o Show Music. Então aqui na pasta componentes, que é onde a gente vai criar todos os componentes da nossa aplicação, botão direito a gente vai fazer com essa mesma indentação showmusic.view, que é onde a gente vai criar os componentes, tá? Esse componente do Show Music é aquele que faz a função de detail do CRUD, tá? Ou seja, para ver um item específico. Quando a gente clicar numa música lá na listagem, a gente vai ter que ver todos os dados dela. Então, é o que a gente vai fazer aqui. Então, no componente View, Show Music, que a gente vai ver detalhes da música específica, a gente vai criar uma tag chamada Template. Que a gente vai fechar a tag Template. Tá? E dentro dela a gente vai criar aqui um H1, que é música, e a gente vai mostrar os detalhes da música. Então, no P aqui a gente vai mostrar o ID da música, que a gente coloca aqui entre chaves. Então, é music.id. A gente pode fazer assim, vai ter erro nesse começo, porque a gente não fez referência, tá? O próximo é title, que é o título. A gente pode colocar, inclusive, em português, tá? O HTML. Porque esse HTML ele não tem vínculo técnico do código. Então, artista. Aqui sim, o código a gente tem que colocar da mesma forma em inglês, tá? E também um botão
chamado voltar, tá? O label de voltar, que a gente vai colocar aqui um evento de clique, coloque não, clique, tá? E dentro dele a gente vai escrever o go back, que é uma função para a gente voltar para a lista principal. Aqui a gente tem a tag de script. Enfim. Tag de script. E também a gente não vai colocar style, tá? Era necessário por causa do Vue.js, mas a gente não vai colocar style também nesse caso. A gente vai só colocar, no caso aqui, a estilização no arquivo global CSS lá no assets, tá? No assets/styles, no plural, /global.css. Aqui a gente vai fazer alguns imports, tá? Antes da gente chamar o que o Copilot estava querendo nos chamar. A gente vai chamar o ref e o onMounted. From view, import. A gente vai importar o Axios, from Axios, tá? Para a gente trabalhar com requisições de... aqui a gente vai usar o router, from view router. Isso aí. O Axios para a gente trabalhar com requisições de API REST e o router para a gente trabalhar com aquelas rotas que a gente criou no arquivo de router. Sim, aqui a gente vai fazer o que o Copilot está nos mandando, tá? Só que com algumas informações diferentes. A gente vai apagar tudo aqui, vamos deixar assim, a gente só vai adaptar, então. Vamos ver, o constante da music, ele vai pegar a referenciação, deixa eu fechar isso aqui. Ele vai criar uma outra constante, que é a do router. Vamos apagar o resto, então vamos deixar só as constantes, assim. Que vai trazer do use router e o music ID, que a gente pode fazer assim, music e o ID, pega dessa forma. É o router.currentRoute, que é da rota atual parents ID, perfeito. Dentro ainda do setup, a gente vai criar uma constante chamada fetchMusic details. A gente vai complementar aqui, ó, details, para mostrar os dados dessa música. Ele vai ser assíncrono e ele vai tentar ir um try catch. Try catch. Isso aqui a gente vai apagar, essas duas linhas. Que ele vai tentar constante resposta, ele vai pegar a resposta, ele vai aguardar pelo verbo get, localhost na porta 8000, que é, isso aqui é a URL da nossa API REST Django. Então, tem que ser, nesse caso, localhost na porta 8000 /API /musics, no plural, o ID da música, tá? A gente pode voltar lá nos slides para a gente confirmar. Ó, http localhost 8000 /API /musics, no plural, o ID da música. Pronto. E no final a gente bota mais isso aqui, tá? Assim. Perfeito. API não, API. Assim. E aí, se tivesse, por exemplo, uma URL do externo, www. alguma coisa, a gente colocaria ali, tá? Um DNS, que daí seria de um serviço em cloud, uma AWS, Azure, de uma API que já está em ambiente de homologação, já foi homologada, já está pronta e já está sendo usada em produção. Ali a gente coloca music.view, o response data, isso aí, cat error. A gente só coloca aqui um console log, a gente vai escrever esse erro. Então, erro ao buscar dados da música. E vírgula erro, isso aqui, perfeito. Aí a gente vai fechar aqui a chave e a gente vai colocar esse onMounted. Tá? Quando a gente montar, ele vai fazer isso aqui de uma forma mais simples. A gente simplesmente vai colocar na abertura e fechamento de parênteses. Aqui a gente vai colocar o fetchMusicDetail, que a gente definiu aqui o método, tá? Ponto e vírgula no fim. E a gente vai criar também o goback, que a gente não tinha criado, que é esse aqui, que a gente vai chamar o seguinte, router.push
na verdade não vai ser home, tá? A gente definiu como list-music, assim, tá? E depois, no fim, a gente vai fazer um return do método, ambos, tá? O music e o go back. A gente vai colocar aqui. E também um ponto e vírgula no final, tá? Esse é o componente show music que nos mostrará detalhes específicos de uma música na nossa API, no nosso projeto Vue.js de front-end que consumirá o back-end da API REST Django de músicas.